Tá. Passando a palavra, então, para o senhor Paulo Ebel, nosso grande convidado de honra aqui, poder falar um pouquinho sobre essa MP, que tem tudo aí para gerar muito emprego aí para o nosso país. Presidente, deputado Bartô, muito obrigado. Faço um registro e um agradecimento especial também ao deputado Antônio Carlos Arantes pelo convite, deputado Bruno, demais parlamentares, senhoras e senhores. Prazer estar aqui na Assembleia de Minas Gerais para falar de um tema extremamente importante para o Brasil, que é a medida provisória de liberdade econômica. A situação do Brasil, todos conhecem, é uma situação bastante dramática, sobre o aspecto fiscal, sobre o aspecto tributário, sobre o aspecto regulatório, sobre o aspecto de ambiente de negócios. Hoje nós temos um desemprego em níveis altíssimos, 13 milhões de pessoas que não conseguem trabalhar. Nós temos uma estagnação econômica que vem vindo, uma das crises mais dramáticas da história do nosso país. A recuperação lenta da economia, ou seja, uma desconfiança da sociedade, dos investidores, que ainda não confiam que o Brasil é um lugar apropriado para se investir, gerar emprego e renda. E o pior indicador de todos, se a gente pudesse resumir, é a falta de confiança da sociedade nos governos. Qualquer pesquisa reputacional hoje, as pessoas não confiam nos governantes, elas não confiam nos servidores públicos, elas não confiam nos poderes constituídos. Isso é um risco à democracia, isso é um risco às instituições democráticas. Nós, servidores públicos e agentes públicos e parlamentares, precisamos resgatar a confiança da sociedade no nosso trabalho. Isso é fundamental. Hoje o Brasil ocupa a 109ª posição no índice do Doing Business, facilidade de fazer negócios. O Brasil ocupa a 72ª posição no índice de competitividade global. Hoje o Brasil ocupa a 150ª posição no índice de liberdade econômica. E como resultado disso, o Brasil ocupa a 105ª posição no índice de percepção da corrupção. Burocracia é a mãe da corrupção. Sem burocracia, dificilmente vai haver corrupção. Então, atacar a burocracia é reduzir a corrupção, é melhorar o ambiente de negócio para todos, principalmente para os pequenos. E a medida provisória 881 ela tem 3 grandes premissas. Primeiro, é igualar a situação entre pequenos e médios empresários, empreendedores com os grandes. Hoje os grandes empresários têm bons advogados, bons contadores, despachantes. Agora o pequeno e o médio ficam muitas vezes refém, porque para ir num estabelecimento ele precisa fechar o seu estabelecimento, para ir numa repartição pública ele precisa parar de trabalhar. Isso gera muitos problemas. Então nós precisamos ter um ambiente de negócios que favoreça, inclusive, para pequenos e médios. Segunda premissa importante, foco do Estado nas atividades de risco. Hoje o Estado não tem foco. Ele trata uma atividade de baixo risco e uma atividade de alto risco da mesma forma. Em razão dessa falta de foco, nós temos tragédias como a Boate Kiss, Brumadinho, Mariana, onde a estrutura administrativa pública fica completamente sem foco e ela não consegue dedicar tempo, energia e recursos que são limitados para aquelas atividades de alto risco. Então é fundamental nós termos uma priorização de atividades que efetivamente geram risco para a sociedade. E o terceiro premissa importante dessa MP é o respeito ao federalismo. O governo federal estabelece regras gerais, mas estados e municípios continuam com as competências e os poderes para estabelecer regras específicas. Com isso, nós acreditamos que a gente vai desburocratizar e simplificar a vida das pessoas. E esse é o mandato popular. O mandato popular é o instrumento mais forte de uma democracia. Ele deve orientar o trabalho de todos os governantes e de todos os servidores públicos. O mandato popular é para simplificar, é para desburocratizar, é para repensar o tamanho do Estado e focar o Estado naquelas atividades que são efetivamente essenciais. Caso contrário, o Estado precisa desonerar a sociedade e deixar que a sociedade faça o seu trabalho, gere emprego e renda. Então, alguns pontos principais da MP. Número 1, fim de autorização prévia, de licença, de alvará, de permissão, de autorização, para quem quiser exercer alguma atividade de baixo risco. O Estado só se justifica se for uma atividade de médio ou alto risco. Caso contrário, ele não tem razão de existir ou de supervisionar ou de ficar fazendo uma análise prévia de uma atividade de baixo risco. As leis continuam valendo, as pessoas continuam respeitando todas as leis trabalhistas, leis sanitárias, leis ambientais, mas a atividade de fiscalização deve ser posterior, não anterior ao início da atividade. É uma mudança muito significativa, mas que ela vai destravar a economia e permitir que as pessoas comecem a trabalhar naquelas atividades de baixo risco. Portanto, todos os órgãos, todos os entes governamentais vão precisar fazer uma análise de matriz de risco. O que é isso? É basicamente classificar todas as atividades em baixo, médio e alto risco. Isso é um passo necessário, é uma decisão técnica que leva em consideração 2 pilares. O primeiro é o potencial dano que aquela atividade pode causar e o segundo
é a probabilidade do dano, que é uma decisão estatística considerando o histórico daquela atividade. Se é uma atividade que historicamente não causou problemas e o potencial dano que ela pode causar é pequeno, ela é classificada tecnicamente como atividade de baixo risco. E aí o Estado não tem que gastar energia com isso. Isso vale para tudo, para atividade sanitária, para a parte do trabalho. Está aqui o meu colega João Carlos tem feito um trabalho muito importante à frente da Superintendência Regional do Trabalho. Então, é uma forma de orientar a atividade pública para aquilo que efetivamente pode gerar risco para a sociedade. Outro avanço importante da MP é a liberdade de horário e dia para produzir, empregar e gerar renda, desde que seja observada a legislação trabalhista. Então, a legislação trabalhista ela já dá o norte, ela já dá os parâmetros, as diretrizes, ela prevê os direitos. Respeitado esses direitos, o empreendedor pode trabalhar em qualquer horário, em qualquer dia. Por quê? Porque tem uma demanda da sociedade que precisa ser atendida. Então, nós não podemos limitar isso aí. Se a legislação trabalhista está sendo observada, a legislação de uso do solo, a legislação de silêncio, de respeito e poluição sonora, não há por que limitar isso aí. Muitas vezes a restrição é uma forma de barganha, de pedir favores, de criar dificuldades para vender facilidades. Isso tem que acabar. Outro ponto importante é a possibilidade de flutuar preço de acordo com oferta e demanda para evitar a escassez. É necessário, isso aí é importante, você tem que permitir isso aí. Onde houve tabelamento de preço, onde houve restrição, você tem escassez, você tem intervenção, você tem geralmente danos colaterais que são muito superiores aos eventuais benefícios que isso vai gerar. Então, aonde foi praticado, deu errado. Acho que a Venezuela é um grande exemplo disso. Hoje, tabelamento de preço, restrição, gerou racionamento, gerou escassez. Isso não pode ter no Brasil. Outra decisão importante da MP, ela vincula as decisões administrativas, ou seja, dois cidadãos na mesma situação tem que ter a mesma decisão do poder público. Nós não podemos tratar as pessoas na mesma situação de forma diferente. Isso gera corrupção, isso gera favorecimento, isso gera arbitrariedade, discricionariedade. Então, o poder público precisa tratar as pessoas igualmente na mesma situação. É uma forma de criar segurança jurídica, previsibilidade e mais confiança no poder público. Outro ponto importante, reconhecer a boa-fé do cidadão. A boa-fé do cidadão ela tem que ser presumida. 2, 3% da população são pessoas de má-fé, pessoas que não cumprem as regras, pessoas que não pagam seus impostos. 97% da população são pessoas sérias. Nós não podemos fazer as regras para esses 3% se aplicar para 100% da população. Nós temos que ter regras mais brandas para aquelas pessoas que têm um histórico positivo e que não dão problemas para o Estado. E regras mais duras e cobranças maiores para aqueles 3% que são pessoas que são devedores contumazes, que desrespeitam as regras. Então é uma mudança muito importante e necessária para trazer o país para as melhores práticas internacionais, para aquilo que é praticado nos países desenvolvidos, nos países da OCDE. Outro avanço importante da medida provisória de liberdade econômica, ter a possibilidade da sociedade questionar eventuais regras e normas que estão desatualizadas. O Brasil está caminhando para uma integração global nas grandes cadeias globais de fornecimento, de comércio. Foi assinado recentemente o acordo com a União Europeia do Mercosul, que vai deixar o Brasil numa situação de competir num cenário global. Para nós competirmos num cenário global, nós temos que nos prepararmos internamente. E isso requer uma revisão das nossas regras, das nossas normas, para sermos mais produtivos e competitivos. A medida provisória traz a possibilidade da sociedade questionar eventuais regras desatualizadas, para obrigar o poder público a sempre ter as melhores padrões internacionais de regras e normas, para tornar o país mais competitivo. Então, é uma medida muito importante que nivela o Brasil com aquelas melhores práticas internacionais. Outro ponto importante, respeito aos contratos empresariais privados. Infelizmente, hoje, muitas vezes, o poder público, o poder judiciário acaba intervindo em contratos empresariais privados. Isso tem um efeito colateral muito grande. Você aumenta a custo de transação, aumenta a taxa de juros, dificulta a competitividade das empresas brasileiras e afugenta investimentos externos. Ter esse respeito melhora o ambiente de negócio, vai atrair mais recursos, vai gerar mais emprego, mais renda no Brasil. Outro ponto fundamental. Hoje no Brasil você entra com um pedido de licenciamento, faz um pedido perante órgãos públicos, você não sabe quando vai ter uma resposta. A insegurança é absoluta, é total. Aquelas pessoas que têm um relacionamento melhor, que conhecem um servidor público, que são amigas de algum parlamentar ou que tem um bom despachante, tem um atendimento mais rápido. Aquele cidadão que não tem, ele é prejudicado. Isso não pode acontecer. Isso favorece relações espúrias, relações pessoais, que violam os princípios da administração pública.
nós temos que ter uma administração impessoal, que trata todo cidadão de forma igual. Então, o inciso 9º do artigo 3º obriga a todas as áreas do governo a terem prazos. O próprio órgão vai definir o prazo, mas uma vez definido o prazo, ele é obrigado a respeitar esse prazo. Se ele não respeita esse prazo, você tem uma aprovação tácita. Ou seja, se eu faço o requerimento, não tem uma resposta, aquele requerimento considera-se aprovado, que é o cidadão que está de boa fé, desde que ele não onere, não gere gasto, não gere despesa para o poder público. Isso é um passo muito importante, está alinhado com as melhores práticas internacionais. Ele é reconhecido na nossa ideia como a Sunset Clause, a cláusula do pôr do sol. Se até o último dia do prazo, no pôr do sol, se você não der um retorno, eu vou seguir adiante porque você me deu uma aprovação tácita. É uma mudança muito importante, mas que vai resgatar a credibilidade do poder público, vai reduzir a corrupção e vai fazer com que as pessoas possam, enfim, ter uma previsibilidade do poder público. E o poder público precisa ser previsível, ele precisa ser organizado, ele precisa prestar contas à sociedade. Outra inovação importante da medida provisória, ela possibilita fazer a transição de uma economia do papel para uma economia digital. A transformação digital que é tão necessária para tornar o país mais competitivo. Hoje no Brasil, se você digitalizar documentos importantes, documentos tributários, fiscais, previdenciários, trabalhistas, você precisa manter em papel esse documento por 5, 10, 20 anos. Então o que a legislação, a MP se propõe, é você permitir essa digitalização obedecendo critérios técnicos de veracidade, de segurança da informação. Feito isso, você poder descartar esses documentos, porque facilita para todo mundo, reduz custo de arquivo, reduz custo de transação, facilita para a fiscalização, que hoje tem mecanismos de inteligência artificial, de machine learning para usar, para extrair dados com maior qualidade. Então, é uma mudança necessária. Isso vale tanto para a iniciativa privada, quanto para o terceiro setor, quanto para o próprio poder público. O poder público gasta milhões de reais, deputado, para manter arquivos que quase ninguém consulta ou consulta com pouca frequência. Então, por que não digitalizar isso aí e dar um acesso amplo, instantâneo e muito mais barato para a população? É isso que se quer. Além disso, a medida provisória trouxe outros avanços importantes. O primeiro deles é o conceito de abuso regulatório. Abuso regulatório é um conceito dos países desenvolvidos que você não pode usar as regras, as leis, as normas para criar reserva de mercado, para favorecer determinado grupo econômico em detrimento do resto da sociedade, para gerar uma demanda artificial por algum produto ou serviço, para dificultar a entrada de novos competidores em determinado mercado, ou muitas vezes para restringir a competição interna e externa. É uma mudança de paradigma grande para o Brasil, mas que está realmente alinhada às melhores práticas e vai trazer mais segurança jurídica e mais mecanismos de defesa para o cidadão e para o empreendedor. Outro avanço importante, ela cria a previsão de análise de impacto regulatório. A análise de impacto regulatório é uma medida que foi criada nos Estados Unidos na década de 80 para você qualificar o ambiente regulatório. O que significa isso? Se você tem o objetivo de reduzir acidentes domésticos por meio de eletricidades, você quer criar uma tomada nova, como a tomada de 3 pinos que foi criada, você é obrigado a dizer, eu tenho esse objetivo, para alcançar esse objetivo eu tenho determinadas ações. Você faz uma análise de custo-benefício de todas as ações, e você é obrigado a optar por aquela ação que vai ter o maior benefício com o menor custo. Parece óbvio, mas no Brasil as regras não são feitas assim. Muitas vezes é uma pessoa que decide fazer algo por outros interesses, ou por uma questão pessoal, por uma preferência, por uma questão ideológica, sem ter o necessário embasamento de dados e de evidência. O que a análise de impacto regulatório se propõe é você obrigar o poder público a tomar a decisão com base em dados e evidências. Você tem que fazer o tema de casa, você tem que mostrar quais são as alternativas e por que você escolheu aquela. Por que aquela é mais benéfica para a sociedade e não a outra. Então, isso qualifica o ambiente regulatório no Brasil, melhora a competitividade, dá mais segurança jurídica e vai tornar o Brasil um país muito mais produtivo. Além disso, ela trouxe outras mudanças em leis gerais que estão indo no mesmo sentido, dá mais segurança jurídica, mais previsibilidade e de aproximar a legislação brasileira às melhores práticas internacionais dos países envolvidos. O fim que nós queremos é ter um país mais desenvolvido, um país com mais oportunidades, com mais emprego, mais renda, um país mais competitivo. Para isso, a gente precisa mudar a nossa legislação, mudar o nosso ambiente de negócios. Da forma como está hoje, o Brasil chegou num limite. A sociedade está desacreditada nos poderes públicos, a iniciativa privada não investe no Brasil, você não consegue atrair tantos investimentos externos e o país está numa situação lamentável, difícil. Então, nós
precisamos ter mudanças que tenham efeitos concretos, reais, imediatos, e com isso possamos retomar o crescimento e o desenvolvimento do nosso país. Em linhas gerais, senhor presidente, eram essas considerações. Estou aqui à disposição para responder qualquer pergunta e reforçando que é esse o compromisso do presidente Bolsonaro, esse foi o mandato das urnas, esse é o compromisso do ministro Onyx Lorenzoni, que tem falado isso de forma frequente, foi um dos grandes entusiastas da MP de Liberdade Econômica, e também do ministro Paulo Guedes, que tem dado essa visão de que o Brasil precisa estar mais aberto, mais integrado na economia global, um país onde a gente possa ter mais oportunidades e um ambiente de negócios melhor para todos. Obrigado. Para mim, você não sabe o tanto que significa um refrescante alívio que tenha pessoas como você no governo federal para influenciar até mesmo aqui as instâncias estaduais ou municipais, visto que eu também me utilizei da sua MP para colocar o projeto aqui em casa, ainda está passando nas comissões. Estivemos ontem junto ao Matheus Simões na Câmara de Belo Horizonte para debater exatamente o mesmo projeto, né? Inclusive a gente citou muito o tripé, que seria a liberdade de exercício de atividades econômicas, a presunção da boa-fé e a intervenção mínima do Estado, que são basilares nessa medida provisória, e como que ela realmente tem uma significativa entrada para o microempreendedor, né, que é a base de todo o empreendimento, que é onde começam todas as empresas, e como que isso realmente vai diretamente na questão dos mais humildes, gerando realmente mais oportunidades para eles. E, inclusive, né, onde que eu comento muito, eu, formado em Direito, Economia, posso estar lá disputando emprego com ele, ou eu posso estar abrindo uma empresa com menos problema para poder estar oferecendo emprego para ele.